Maravilhosa apresentação, não poderíamos ter uma preparação melhor, que a música também é uma forma de orar, desde que façamos com as nossas almas. E se não fizesse, se fosse combinado, não daria tão certo ela tocar essa música, Jesus, Alegria dos Homens, deixando, para que possamos iniciar a nossa palestra. Nós temos o aniversário de 73 anos do Centro e vamos falar hoje de algo importantíssimo em nossas vidas: a importância do culto do Evangelho no lar, para o equilíbrio do lar e dos familiares. Eu coletei 3 trechos que já respondem essa pergunta: como que nós podemos equilibrar os nossos lares, se não da melhor forma, trazendo Jesus para dentro dele, já que ele é a alegria dos homens. Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou e no meio deles. Aí nós falamos, mas eu sempre faço uma prece sozinho. Podemos estar sozinhos, encarnados, mas toda vez que elevamos os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, nós recebemos a companhia dúlcida de um Espírito querido que vem nos abraçar. No livro Luz no Lar, Emmanuel diz assim: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. O Evangelho no lar não é invenção do Espiritismo. O Evangelho no lar é culto do cristianismo. Como nós vamos ver, Jesus iniciou, através do seu exemplo, na casa de Pedro. No mesmo livro, Luz no Lar, o Espírito Sheila traz a seguinte frase: organizemos o nosso equipamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo, entre as paredes do templo familiar, preparando-nos para a vida com todos. Vem dizer a importância da célula familiar para o organismo social. Nós, que criamos a célula familiar, estamos preparando os nossos filhos, somos preparados para viver a sociedade. Tem uma frase muito importante, lá na frente nós vamos retornar e falar dela. Para início, vamos voltar um pouquinho. Vamos pegar no Livro dos Espíritos a questão 190, onde Allan Kardec pergunta: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta dos Espíritos: o estado da infância, na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. As primeiras encarnações éramos muito mais parecidos com os animais. Nos preocupávamos em comer, nos proteger e procriar. Mas o espírito tem a capacidade de aprender e evoluir, porque recebeu a razão, a consciência, o livre-arbítrio, o aparelho fonador e a capacidade de aprender, de evoluir. E é isso que todos nós vamos buscar. Com o passar das reencarnações, que no início parecia muito mais a encarnação de uma infância, que precisa se dar a mão, precisa direcionar os primeiros passos, nós vamos chegar a um momento, como temos a ilustração desta foto, que juntos somos mais fortes, juntos podemos nos preparar. Só um minutinho que a foto não apareceu. Maravilha. Porque a gente é o técnico de plantão, muito melhor. Muito obrigado, Henrique. Opa. Nós podemos observar nesta foto do Homo neanderthalis que ele já se prepara, ele já se reúne em grupos familiares, porque ele percebe que juntos são mais fortes para caçar, para se defender, para sobreviver, para cuidar um do outro. Aqui já começa o instinto familiar e já começa divisões de tarefas. O homem sai para caçar, a mulher fica em casa, fica na caverna, na verdade,
cuidando das crianças, as crianças vão aprendendo, se desenvolvendo, e assim cria-se a sociedade. Com o passar da evolução, os homens que antes eram nômades, ficavam sugando, eles começam a se tornar observadores, e com a capacidade de aprender, eles se instalam e fixam residência em um local, porque eles aprendem a plantar, eles aprendem a criar animais, e é claro que no meio dessa jornada, espíritos mais evoluídos reencarnam para trazer algo de novo, para ensinar e alavancar o progresso espiritual através da moral e do intelecto do ser. Tá? Então aqui nós podemos ver a evolução tão necessária para todos nós, protegendo, descobrindo o fogo, tendo a capacidade de dominar o fogo, e hoje a tecnologia que nós temos na palma das mãos. Com o passar do tempo, nós precisamos evoluir. E aí o espírito, através das suas jornadas evolutivas, ele vai criando maiores necessidades. E ele precisa de algo mais. Hoje, nós precisamos de uma casa. Casa é uma construção material para fins de habitação. Ponto. É a questão física que nós precisamos. Só que a casa, ela evolui. Antes era uma caverna, passou a casa, hoje nós precisamos dela. Um lugar para nos proteger das intempéries do tempo, das mudanças, para nos proteger, infelizmente, de outros irmãos, né? Para nos proteger, para que possamos reparar as nossas forças, descansar e ter um convívio. A parte física foi solucionada, e a parte espiritual? Aonde ela entra? É aí que nós vamos transformar nossas casas em lar. E existe uma diferença. Casa é uma construção física para suprir a necessidade física do espírito. E lar é onde o espírito quer regressar. Lar é onde nós vamos querer voltar para reparar as dificuldades e as nossas dores. É onde nós vamos lamentar, vamos chorar as nossas derrotas e cantar as nossas vitórias. Dentro dos nossos lares. É onde os espíritos se encontram. É onde existe a oportunidade reparadora. É o lar. E o que nós devemos colocar dentro deste lar? Para a manutenção da evolução, precisamos colocar o Evangelho através de Jesus. É isso que nós vamos entender. A construção do lar, ela transcende, ela passa apenas da alvenaria. Porque lá é o ambiente que contém alegria. Apesar das brigas, das diferenças, das divergentes opiniões, o lar, ele sustenta a afinidade e o amor. E para que isso seja sustentado, precisamos de algo a mais: o Evangelho. E aí, dentro deste lar, que evoluiu das cavernas para casa, existe a família. A família é o encontro de espíritos. Dos espíritos que criaram afinidades através das inúmeras reencarnações que nós já passamos. Lembra que eu falei, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E nessa jornada evolutiva, nós fomos criando alguns comprometimentos, devido à nossa escolha, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, segundo o meu livre-arbítrio, eu faço a minha escolha. Ótimo! Só que todos nós estamos mergulhados nas leis perfeitas de Deus. Lei de ação e reação. O que eu faço, eu tenho que responder. Se eu faço bem, vou responder por este bem e ele volta para mim. Se eu faço mal, é a mesma coisa. E na caminhada, cometemos erros, prejudicamos algumas pessoas, somos prejudicados. E pela infinita misericórdia de Deus, qual é a oportunidade que o Espírito tem de reparar esses erros? A encarnação, a reencarnação. E reencarnamos com aquelas pessoas que nós prejudicamos e fomos prejudicados. Eis a célula familiar. Por isso nós temos o parentesco espiritual e o parentesco corporal. Na questão 208, nós temos a seguinte pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Resposta:
Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Porém, o corpo procede do corpo. O espírito não procede do espírito. Nós temos 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Então eu pareço um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe. Mas o meu espírito é individual. Não procede do meu pai, não procede da minha mãe. Porque todos nós somos espíritos individuais em jornada. Aí vocês vão falar assim: mas Júnior, aquele fulaninho tem o gênio do pai. Aquela fulaninha fala igual a mãe. Exemplo. Isto é um exemplo e uma questão de afinidade. Na Revista Internacional de Espiritismo do mês de agosto, que fala os filhos e a influência dos pais, eu nem sei se tem mais para vender, traz a primeira frase na reportagem, abrindo a matéria, aonde eles extraíram, o autor extrai uma frase de Paulo de Tarso: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos sendo para eles? A melhor forma de exemplificar, primeiramente apresentando ele a uma religião, colocando Deus na vida dessa criança. Ah, mas ele só tem 6 meses, como que eu vou colocar Deus na vida dela? Já estamos atrasados. Porque Deus já deveria habitar os nossos lares antes desse espírito chegar, antes de começar a aproximação reencarnatória de todo o processo. Porque as crianças são amáveis, são lindas, mas são espíritos milenares em corpos joviais. E desde cedo, principalmente hoje, a gente começa a acompanhar a demonstração da personalidade, dos gostos. Tem criança de 2, 3 anos que escolhe a própria roupa, crianças de 5 anos que sabem mexer em celular, tablets e tudo mais. Isso é ótimo, evolução intelectual. Só que não vamos esquecer que o espírito ele evolui de 2 formas: intelectualmente ou moralmente. Se o espírito é extremamente inteligente, é porque está faltando alguma coisa, a moral. Porque só vamos evoluir moralmente se entendermos a sua evolução. Eis a maravilha do espiritismo, a fé raciocinada. Ela te apresenta a razão e explica o porquê da evolução, explica o porquê de seguir assim. Nesta mesma matéria tem um trecho maravilhoso, eu não vou ler inteiro, mas ele diz assim: aos pais que acreditam estar educando seus filhos com a matrícula na creche e depois na escola infantil, acompanhando os deveres escolares na sequência do ensino fundamental, um alerta: a escola cabe o papel de coadjuvante na educação do ser mortal e não o papel de essência que compete aos pais. Vejam, eu tenho minha irmã, que é orientadora pedagógica, tenho minha noiva, que é professora dá aula para as crianças, e realmente isso é uma verdade. Os pais estão terceirizando a educação dos filhos. Não são os pais que educam, a escola tem essa incumbência. Não, a escola é um mediador, é um facilitador cognitivo. Essa é a função dela, apresentar ao mundo o respeito à educação pelos outros, por si próprio, vem de casa. Lembro que está no Livro dos Espíritos. A obrigação de educar os filhos é nossa através do exemplo, através da essência que nós podemos colocar e germinar dentro desses espíritos. Que no começo, na infância, apesar dos traços de personalidade, o seu espírito ainda está adormecido. Com o passar do tempo, principalmente na adolescência, começa a ter um despertar, fase tão difícil de descobrimento. Nós fomos adolescentes, nós conhecemos adolescentes. E tem uma fase de transição. Na fase adulta, o espírito está aflorado, com os seus vícios, suas dificuldades. E que base nós demos? Se colocarmos o Evangelho desde pequeno, aí estará a base segura. Então vamos começar a entender o Evangelho no lar. Porque existe um procedimento para se fazer. Não é um ritual.
É um procedimento, apenas uma organização que nós vamos estabelecer para que se crie um hábito gostoso e salutar. Vamos falando da água. Por quê? A água é extremamente importante. Estamos sentindo isso com a falta dela. O nosso vizinho Itu já está há 7 meses com falta de água. Nós sabemos as dificuldades que é ficar sem água. E estamos precisando passar pela dor para entender a necessidade desse bem maravilhoso, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele vai na região do abastecimento com seu colega Lícias para ver o abastecimento dos reservatórios de água. E lá ele diz que a água tem uma consistência diferenciada. E ele pergunta: mas eu não ouvi falar do Ministério da Economia. Quem é responsável pelo abastecimento? E Lícias fala que é o Ministério da Instrução Divina, o mais alto ministério do escalão de Nosso Lar. É responsável pelo abastecimento da água, pela produção. Leia esse trecho, ou melhor, leia o livro inteiro. Vocês vão adorar esta parte que ele explica a importância da água. E nós vamos trazer a importância dos nossos pensamentos e sentimentos e a função da água no Evangelho no Lar. Ah, se não tiver água eu não posso fazer Evangelho? É claro que pode. Dá para se fazer Evangelho sem água, sem problema nenhum. Mas se a gente pode colocar a água, é um recurso muito rico para todos nós. Esse nosso querido amigo japonês, Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa. Mas como essa pesquisa é voltada para o lado religioso, os cientistas chamam ele de pseudocientista, uma falsa ciência. E nós sabemos que não. Vamos lá. Aqui nós temos 2 representações. São 2 moléculas de água. O que esse rapaz faz? Ele pega a água, congela, serra e coloca numa lâmina e traz para a gente a molécula dela. A primeira é da represa Fujiwara, do Japão, antes de ser oferecida uma oração. Vê que ela é toda disforme, né? Ela é toda disforme aqui, ok? Após ser oferecida uma oração, olha como ela se transforma numa joia. Ela cria um formato de acordo com o que foi oferecido a ela. Por quê? Porque a água retém as impressões fluídica, magnética que nós colocamos nela. Tá? Aqui nós temos um experimento que ele fez. Ele pegou papéis, colocou nos copos de água e deixou para que as pessoas lessem, elas visualizassem. Podemos ver aqui a água destilada não tratada. Aqui o papel escrito amor e estima. Olha o poder da palavra obrigado. Olha que joia maravilhosa que foi feito. Toda vez que a pessoa olhava aquele papel, muitas vezes ela só pensava. Pensamento é ação. E modificou a molécula da água, né? Por que nós estamos falando tudo isso? Vamos reparar aqui no cantinho, nós temos um corpo humano. 75% do nosso corpo é água. O que nós estamos pensando? O que nós estamos vibrando? Nós estamos transformando as nossas moléculas. O que nós estamos fazendo com a água dentro do nosso corpo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo os cálculos, em média o ser humano deve ingerir 2 litros de água. Um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o clima e tudo mais. Beber água é extremamente importante. O fato de pegar o copo e agradecer aquele líquido já transforma aquela água em algo tão salutar. Mas é tão mecânico, né? Estamos conversando, pegamos a água e bebemos, não tem problema. Desde que possamos sempre oferecer um pensamento de agradecimento por essa substância tão salutar em nossas vidas. O Evangelho. O primeiro Evangelho no lar aconteceu na casa de Pedro, quando Jesus estava com os apóstolos na casa de Pedro. E Jesus, vendo que a conversação não estava seguindo por um rumo correto, pegou as Escrituras, chamou Pedro e os apóstolos e começou a ler as Escrituras e fazer alguns comentários. Eu vou indicar para vocês este livro, Jesus no Lar. A Federação Espírita Brasileira é que publicou, do Espírito Nélio Lúcio, psicografia de Chico Xavier.
Nós temos aqui, ele está com outra capinha, ele está amarelo, com o desenho de Jesus. É o mesmo livro com as mesmas histórias. Porque Jesus aqui, ele diz algo maravilhoso e extremamente importante, que nós vamos conseguir entender se repararmos na frase da reencarnação. Jesus diz assim, tem toda a história, mas eu prefiro que vocês leiam a história do primeiro evangelho no lar. E Jesus diz assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Jesus é um Espírito perfeito, governador planetário, que habitou o planeta para nos trazer a instrução do Evangelho e falar da realidade do progresso espiritual. Naquela época, falou: a paz do mundo começa sobre a telha de vossas casas. Olha aonde chega a magnitude de nossas ações, aonde muitas vezes achamos que o que estamos fazendo dentro de casa temos total e qualquer liberdade. Estamos esquecendo da responsabilidade, do convívio social, da criação espiritual que nós estamos tendo dentro do nosso lar. Jesus fez o Evangelho no lar. Por isso que não é uma inovação, como o Emmanuel disse. Jesus fez o exemplo, como é cobrado, e Paulo fala através da frase. A palavra até convence, mas é o exemplo que arrasta. É isso que os nossos filhos, é isso que as pessoas que moram com a gente vão seguir, os nossos exemplos, porque somos observados por isso. Independente de religião, independente de condição social, independente de time de futebol, são os exemplos que nós deixamos, que são vistos. Que exemplo eu estou deixando para o meu filho, para a minha filha, para a minha esposa, para o meu marido? Independente se é filho, se é adotivo, se é sobrinho que mora junto, qualquer que for a condição. Família é a convivência interespiritual que existe dentro de um lar. Qual a melhor forma de estabilizar o nosso lar? Evangelho no lar. André Luiz retrata no livro Os Mensageiros que quando ele sobrevoava uma cidade do Rio de Janeiro, ele via nas casas pontos de luz. E ele perguntou para o seu mentor, para o seu instrutor, o que são esses pontos? E o instrutor disse: são as casas que realizam o culto do Evangelho. Mas ninguém falou de espiritismo. Nós estamos falando do culto do Evangelho, da oração, trazer Deus para dentro das casas. Qual a melhor religião? Aquela que aquece o nosso coração. Eis a frase de Chico Xavier. Nós escolhemos o espiritismo, por isso nós estamos seguindo essa linha espírita. Mas realizar a prece dentro de casa é salutar, é sublimar as nossas energias do lar. Qual a finalidade, a importância do Evangelho no lar? Estudar o Evangelho de Jesus, trazendo esse Evangelho para dentro das nossas vidas, despertar o sentimento de fraternidade, paz no lar, união das criaturas, propiciando uma vivência tranquila e equilibrada, higienizar o lar de pensamentos e sentimentos. Nós não somos virtuosos 24 horas por dia, ainda não alcançamos esta evolução. Pensamento elevado, paciência, amor, esperança, fé, são exercícios da alma. Não se conquista de um dia para o outro e não adianta terceirizar o serviço. Ah, reza para eu ter paciência. Posso até fazer uma prece para te ajudar, mas se eu não exercitar, a paciência não vai surgir. Não tem varinha de condão, não tem pozinho mágico. Aqui não vende, já procurei. Não vende na biblioteca. É exercício da alma, é exercício do espírito, todos os dias, como o Evangelho. E o Evangelho é super difícil de fazer, viu gente? Nós vamos chegar lá. Facilitar o amparo diante das dificuldades materiais e espirituais através da oração. Se você der um tijolo para uma criança de 2 anos e pedir para que ela leve até a porta, ela vai derrubar o pé, ela vai machucar a mão, ela vai chorar e vai levar. Se você pedir para um adulto
levar esse tijolo, ele vai pegar o tijolo, colocar no bolso e vai chegar até lá 3 vezes. O tijolo são os problemas. As fases da vida é o nosso amadurecimento espiritual. Muitas vezes passamos pelo mesmo problema, só que nós nem percebemos que nós estamos mais maduros, mais fortes, mais seguros. Por um exemplo, por uma condição, colocamos Jesus em nossas vidas. Colocamos o Evangelho no nosso coração. Os problemas são os mesmos, mas nós estamos mais fortes, nós estamos mais sábios, nós temos condições melhores de crescer. E o Evangelho no lar fortalece a família, fortalece a todos. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Criança pode participar? Deve. E criança participa, difícil é pode. O adolescente é complicado, principalmente tirar do Facebook. Aí é complicado tirar ele do Facebook, sair do celular, mas nós não vamos bater de frente, porque o Espiritismo traz a fé da libertação. Você tem que fazer o Evangelho. Pronto, perdeu a pessoa, não é imposição, é exemplo. Mas vamos fazer o seguinte: você quer continuar no seu celular? Quero. Então sente próximo da gente, pode até sentar na mesa, e vamos nós fazer o Evangelho. Ele vai ouvir, e dentro de algum tempo ele vai participar, e vai mudar. É a semente que tem que ser depositada. Todo espírito tem o seu momento de despertar. Não é com força, não é com brutalidade, é dando o tempo dele despertar. E muitas vezes quando desperta, se mostra uma flor maravilhosa na seara do bem. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Por quê? É fato, a gente vai fazer o Evangelho no lar, o telefone toca. A vizinha chama ou chega a visita. Ótimo, nós vamos fazer o Evangelho no lar. Você gostaria de participar? Ah não, eu sou de outra religião. Não tem problema, você dá 20 minutos para mim? Porque nós precisamos realizar. Nossa, Júnior, é assim? É, mas a visita vai ficar ofendida? Se for uma visita amigável, não. Não vai ficar. Ela vai aguardar, nós vamos fazer o nosso Evangelho e depois a conversação familiar sem problema algum. E até melhor, porque nós fizemos o Evangelho. O comprometimento do Evangelho é muito grande. Nós temos que fazer. Nós precisamos fazer. Vamos entender por quê. Como fazer? A gente escolhe um dia da semana, qualquer dia, de domingo, de segunda a domingo, o melhor dia e o melhor horário. Tem gente que fala assim, o Evangelho só pode ser feito às 8 horas da noite. Não, não precisa. Isso foi estabelecido porque a casa começa toda a sua atividade às 8 horas, e aí gera uma simbiose, uma ponte de ligação. Não precisa. Não precisa. Posso fazer à tarde? Pode. Desde que seja sempre no mesmo horário à tarde. Posso fazer de manhã? Pode. Desde que seja sempre no mesmo dia, no mesmo horário de manhã. Tá? Por quê? O plano espiritual vai deslocar uma equipe espiritual, uma equipe formada por espíritos, o número varia, e essa equipe vai até a nossa casa. Agora vamos fazer o seguinte, a gente combina com a pessoa que sábado, 7 horas da noite, vamos estar na casa dela. Nós nos preparamos, corremos o dia, nos organizamos, 7 horas a gente bate, ela não está lá. A gente fica bravo. A gente fica bravo. Os espíritos ficam bravos? É claro que não. Eles não vão ficar bravos com isso. Eles têm um entendimento e uma evolução muito maior. Mas é uma falta de respeito e consideração com o plano superior, que se estendeu a nos ajudar. Porque ajuda são 2 vias. Eles querem, mas nós também temos que querer. Eles estendem o braço, mas se eu não estender o braço, não vai adiantar. Tá ok? Pode ser com a presença de criança, pode ser com a presença de amigos, não tem problema. Desde que no Evangelho não se deturpe. Existe um roteirinho que nós vamos ver, mas nós não podemos nos perder na hora do Evangelho. Na hora do Evangelho não é hora de falar da conta do cartão de crédito, do cheque predatado, do carro que foi batido, da nota do filho, porque você gritou comigo hoje, porque ele não me obedece. Na hora do Evangelho no lar não é hora de discussão familiar. Evangelho no lar é estudo do Evangelho,
sublimação de pensamentos, renovação de sentimentos e exercício das medicações da alma. Paciência, amor, fé, caridade, esperança e por aí vai. Então, no momento do Evangelho, nós não vamos discutir problema financeiro, conta no vermelho, carro batido ou compra de casa. Não. Muito menos novela, né, gente? Isso aí também não, né? Isso aí não precisa nem falar. Nós vamos, sim, da melhor forma, trazer a paciência. Eu tive uma discussão ferrenha com a minha esposa. Eu vou fazer o Evangelho. E na hora do Evangelho, dentro da condição, o exercício. Nós não vamos discutir. Nós vamos trazer Jesus, vamos trazer o ensinamento para os nossos corações. Vamos escolher um local da casa. Pode ser a sala, pode ser a cozinha, pode ser qualquer cômodo, mas desde que seja confortável, que possamos fazer. Posso fazer sozinho? Deve. O que Jesus disse? Quando estiver 2 ou 3 lá, eu estarei. Se eu estou sozinho fisicamente, espiritualmente, quando eu vou fazer o Evangelho no lar, o meu mentor já está próximo. São 2. A equipe espiritual vai chegar. Passou de 10. Não estou sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nos sentimos assim, mas nunca nós estamos sozinhos. O amparo não falta. Deus é Pai de misericórdia. É que nós escurecemos o nosso coração e deixamos de enxergar, mas sozinho nós não estamos. Posso fazer? Posso fazer. Ah, mas e se na minha família ninguém quiser fazer? Eu faço sozinho. Eu vou falar, pessoal, eu vou pedir licença, eu vou até o quarto, eu vou até a cozinha, eu vou fazer o Evangelho, daqui a pouco eu volto. Em pouco tempo, ou em muito tempo, ou nunca, eles vão querer fazer. Mas você tem que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque a semente de Jesus é a semente do Evangelho sendo plantada. Conhecemos vários e vários casos, vários colegas que começaram fazendo sozinho, hoje participa todo mundo. E às vezes tem amigos que naquele dia, naquele horário, se possível, vai lá participar também. Mas nós temos algumas regrinhas para fazer. Por quê? Regra é para a gente não se comprometer. Porque o Evangelho no lar tem que ser salutar e melhorar o desempenho da casa, melhorar a nossa evolução, trazer Jesus e não nos desequilibrar. Tá ok? Início da reunião. Nós vamos fazer uma prece. Qual prece? Qualquer uma. Prece é uma conversa com Deus. Podemos começar agradecendo, porque a prece a gente pode rogar, louvar, agradecer, pedir. Então nós vamos pedir, vamos agradecer, desculpe. Vamos agradecer a Deus a oportunidade, o nosso trabalho, o dia que transcorreu, as nossas vidas, a nossa família, o alimento que nunca nos faltou, o nosso corpo físico, agradecer a nossa saúde. Uma prece breve. Depois nós vamos pegar o Evangelho. Pegamos o Evangelho. Aí nós vamos pegar e fazer da seguinte forma: ou eu abro aleatoriamente e leio, ou eu faço uma sequência. Desde o capítulo 1 ou desde o início, eu vou lendo trechos pequenos. O importante, eu leio um trecho pequeno, ou um trecho determinado, e nós vamos entender aquele texto. E tentar colocar aquele texto no nosso dia a dia. Pronto. Então saiu perdão das ofensas. Então nós vamos ler o trecho e tentar entender. Preciso exercitar mais o meu perdão. Preciso exercitar essa parte em mim. Temos que compreender que as pessoas erram assim como nós. Eu vou precisar de perdão assim como eles também. E por aí vai. Terminei a prece, que não passe de 20, 30 minutos. No início as reuniões demoram 10, 15. Depois que a gente pega gosto pela coisa, não pode passar de 1 hora, porque a gente começa a discutir e tudo mais. Mas que a gente se atenha ao Evangelho, ao ensinamento. Aí, para encerrar, eu faço uma prece final, pedindo a Deus que proteja os nossos lares, que proteja os nossos familiares, os nossos amigos, que nos auxilie, que nos traga a bênção para o nosso trabalho. Colocamos antes, desculpe, eu esqueci, antes de iniciar a reunião, nós colocamos uma jarra com água, ou alguns copos com água, ou uma garrafa, não precisa destampar, tá gente? Pode deixar tampado. Fluido não tem barreira.
né? Não precisa destampar, não. O fluido passa pela parede da garrafa. E vamos colocar essa água para fluidificar, para magnetizar. Porque enquanto estamos em oração, o plano espiritual está magnetizando aquela água. Quando nós vamos beber, aquela água vai de encontro com o nosso corpo físico, refazendo e fortalecendo nossas células. Refazendo e fortalecendo as nossas células do perispírito, chegando até o fluido salutar, o nosso espírito. Nunca mais vou ficar doente, só vou tomar água magnetizada. Não é isso. Não é assim. Mas ela vai nos ajudar a ter o equilíbrio físico, perispiritual e espiritual. Terminei o Evangelho, pronto. Posso voltar às minhas atividades. Difícil? Não é difícil. 20 minutos, 30 minutos. Tem gente que gosta tanto que faz 1 hora de Evangelho. Fica ao critério de cada um. O problema é o seguinte: vamos fazer as vibrações. Gente, vibrar é desejar. E quando a gente vibra, se a gente não tomar cuidado, a gente entra em sintonia. E se eu entrar em sintonia com um irmão que não está bem, está desequilibrado, eu posso fazer parte daquele desequilíbrio. E eu posso trazer esse desequilíbrio para minha casa, para mim, para os meus familiares. E aí? Então, a vibração não é aconselhável no Evangelho no lar. Ah, mas eu não posso fazer uma prece para as pessoas que estão sofrendo? Podemos. Primeiro, para Deus. Senhor Deus Pai de misericórdia, se for de tua vontade, ilumine, abençoa, fortaleça fulano de tal que está passando por uma dificuldade. Olha a diferença. Nós rogamos a Deus para que cuide do nosso irmão. Não existe cuidador melhor. Não existe cuidador melhor. Jesus, médico dos médicos, príncipe da paz, leve paz a fulano de tal. É diferente. Mas não as mesmas vibrações que nós fazemos aqui no salão, que nós fazemos nas tarefas. Aquelas vibrações, elas são totalmente amparadas e coordenadas pelo plano espiritual. E nós vibramos em grande escala, em magnitudes. Vibramos para o planeta, para os países. Não quer dizer que nós não possamos. Só quer dizer que ainda não é necessário. Vamos vibrar e orar por nós. Vamos começar na nossa célula familiar. É ali que começa a paz do mundo. Depois a gente pode ampliar da melhor forma possível. Então, prece inicial, leitura do Evangelho, prece final. Coloca a água. Eu posso pegar, por exemplo, este livro, ele traz várias historinhas. Posso ler uma história antes? Pode. Para encerrar, eu posso ler uma mensagem que eu peguei no centro? Pode. Mas depois que eu ler o Evangelho, a gente pode estudar uma pergunta do Livro dos Espíritos? Pode. Desde que nós nos mantenhamos no estudo, desde que nós não vamos sair deste entendimento e desde que nós sigamos o caminho sempre do Evangelho aplicado. Tá certo? Para encerrar, eu vou contar uma historinha breve do Chico Xavier. Tem no YouTube o Divaldo que conta. Ele contando é muito melhor, com certeza. Mas vamos lá. Chico Xavier, ainda vamos dizer assim, na juventude da sua mediunidade em Pedro Leopoldo, ficou sabendo de um caso hediondo que ocorreu. Um jovem fora assassinado e deixou a sua mãe viúva em grande angústia. Imediatamente ele começou a fazer algumas preces para que pudesse ajudar da melhor forma possível. E o que aconteceu? À noite, em um dia, um espírito de uma senhora veio até ele e falou: Chico, vá até a casa dessa senhora e faça um evangelho no lar. Chico se colocou imediatamente à casa da senhora, convidou mais 2 companheiros e quando chegou, bateu a porta e informou aquela senhora triste: olha, hoje nós viemos aqui para fazer um estudo do evangelho no lar, em seu nome e em nome do seu filho desencarnado. Ela ficou toda feliz, convidou para entrar, colocou uma toalha bem simples na mesa, um vasilhame com água e alguns copos. Sentaram e fizeram uma prece inicial. Quando ele pegou o evangelho, deu para ela e falou: abra em algum lugar. Ela abriu no perdão das ofensas.
e devolveu o Evangelho para ele. Ele pegou o Evangelho e antes que começasse a ler, alguém bateu na porta. Ele parou de ler, a senhora se levantou e foi atender. Era um mendigo, um homem sofrido, maltrapilho, esfaimado. Aí ele falou para a senhora: senhora, eu estou morrendo de fome, a senhora não tem nada que possa me dar para matar a minha fome? E ela falou: no momento eu não posso, pois eu vou orar a Deus. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho no lar. Você não quer participar? Aquela criatura sofrida não entendeu muito bem, mas como não tivesse escolha, aceitou e entrou. Sentou-se e Chico Xavier leu as páginas do perdão das ofensas. Aquelas palavras caíam como dulce da energia naquela casa, e as lágrimas rolaram. Quando terminou, ele fez a interpretação do tema e passou a palavra à senhora, que disse que naquele instante ela agradecia a Deus o seu sofrimento, que ela agradecia o que estava passando e que ela perdoava o assassino de seu filho, que ela imaginava a dor e o sofrimento que ele iria suportar no futuro, mas que ela não guardava nenhum rancor, e que sim, naquele instante lhe escapava o motivo daquele acontecimento. Era a lei de ação e reação, mas ela não entendia. E mesmo que lhe escapava, ela perdoava o assassino de todo o seu íntimo. Fizeram a prece final e começaram a beber a água magnetizada. No silêncio normal que se fez, o mendigo olhou para a senhora e disse: a senhora é a mãe do morto? Do jovem assassinado? Ela disse: sim, meu filho, sou eu. O mendigo se jogou de joelhos e disse a ela: eu sou o assassino do seu filho, fui eu que o matei, eu tenho isso, sou assim, mas dessa noite eu preciso me reabilitar, e nesse instante, como não precisei pedir-lhe perdão, a senhora já me perdoou do fundo do teu coração, vou me apresentar à delegacia. Agradeço o alimento que iria me oferecer, mas vou me entregar às autoridades. Choraram todos e o mendigo foi se entregar para resgatar as suas dívidas perante a lei dos homens. Mais tarde, na madrugada, enquanto Chico fazia suas preces, o espírito do jovem assassinado apareceu e disse: Chico, muito obrigado. Eu sou o jovem, e eu que levei o meu irmão assassino para receber o perdão da minha mãezinha. Assim o coração dele está aliviado e ele pode continuar no seu caminho. Meus amigos, essa é uma das inúmeras maravilhas que o Evangelho no lar pode nos trazer. Que possamos seguir com o Evangelho em nossos lares, para engrandecer, para acalmar, para fortificar, esclarecer e direcionar os nossos espíritos e os espíritos dos nossos entes queridos que nos acompanham. Que possamos levar para os nossos lares as bênçãos do mais alto e que a paz de Jesus e o amor eterno de Deus habite os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.